Fala galera, beleza? Hoje começamos a primeira videomatéria do Vestibulândia. E o que é uma videomatéria? Videomatéria é um assunto que a gente vai abordar que é de suma importância tanto para os vestibulandos quanto para os concurseiros. A gente vai falar, por exemplo, sobre como estudar, como fazer uma prova, sobre como se organizar, enfim. Isso tudo em diversas videomatérias. Hoje faremos a videomatéria de como estudar. Tranquilo? Considerações iniciais. Antes da gente falar sobre as considerações iniciais, eu queria deixar um recado para vocês. Inscrevam-se no nosso canal no YouTube, porque só assim você vai ficar a par de todas as nossas novidades. Beleza, galera? Não existe um método que seja 100% eficiente. O que é ótimo para mim pode ser péssimo para você, e vice-versa. Estudar é um processo humano e, como tal, ele vai precisar de ajustes ou adaptações. Isso é muito importante, por quê, pessoal? Porque cada ser humano é único. Então, às vezes, o que é excelente para mim pode ser péssimo para você e vice-versa. Então, o que é importante? Nessa sequência de regras que a gente vai mostrar, que você encontre as regras que mais se adaptem à sua rotina, ao seu modo de ser, aquilo que você mais se identifique. Tranquilo? A gente vai falar então de ambiente, material base, material complementar e, finalmente, de você. Primeiros passos: o ambiente. O ambiente, galera, influencia diretamente na qualidade do aprendizado. Em alguns casos, o melhor ambiente pode não ser a sua casa. Isso acontece muito quando você tem um ambiente muito ruidoso, muito barulhento. Um bom ambiente é silencioso, agradável tanto com relação à temperatura, com relação à mobília, também com relação ao aconchego. Ou seja, não adianta nada você ficar num ambiente onde você não se sinta bem. Saudável. Ou seja, você tem que estudar num lugar onde você fique longe de poeira, calor excessivo, ou seja, tudo aquilo que te cause mal, tanto direto quanto indireto. Material base. Material base, que pode ser um livro ou uma apostila, é aquele que vai permitir o processo de aprendizado. Um bom material base é bem dosado, para o tempo para o qual é destinado, abrangente, didático e atualizado. Bem dosado quer dizer o seguinte: você tem um material que apresenta, digamos, um volume de matérias que é feito, por exemplo, para um ano, e você tem um ano de estudos. Então esse material está bem dosado. Não adianta nada você pegar um material que tem 500 milhões de exercícios, sendo que você tem, de repente, um mês para estudar. É um material que vai te ajudar muito? Não vai. Abrangente. O que é um material abrangente? É um material que ele vai fundo, toca na ferida com relação aos assuntos que ele aborda. Então isso é muito importante porque se você pegar um material muito superficial, que fala muito por cima de tudo, ele acaba não te ajudando. Você vai estar, na verdade, se iludindo. Didático, ou seja, bem explicado. Isso também inclui a organização do material. Não adianta nada, galera, você pegar um material que seja bem explicado, mas totalmente fora de ordem. Acaba te atrapalhando também. E atualizado, nos casos em que isso seja necessário. Às vezes, o material, entre aspas, mais desatualizado não vai fazer tanta diferença. Por exemplo, isso acontece muito em exatas, principalmente em exatas, em matemática, física e química. Então, se de repente você pegar, digamos, um livro de 10 anos atrás de matemática, ele não está tão desatualizado assim, porque os conceitos dentro da área de exatas, eles não mudam tanto quanto os conceitos dentro da área de humanas. Tranquilo? Não existe material perfeito. Por mais que o seu cursinho, que o seu preparatório para concurso público diga que nosso material é perfeito, isso não existe. Em alguns casos, pessoal, uma complementação ou um outro material pode ser necessário. Minha dica: sempre vai ser necessário. Primeiros passos: o material complementar. O material complementar é todo aquele que serve de auxílio ao material base. Por exemplo, canetas, lápis, lapiseira, borracha, enfim, tudo aquilo que serve de base. Tudo aquilo que complementa o material principal. Um bom material complementar é confortável, útil. O que eu quero dizer com útil, galera? Eu vejo muita gente colocando 5 milhões de canetas dentro do estojo, sendo que vai usar na hora do estudo 2 ou 3. Pergunto para vocês: é necessário realmente usar 5 milhões de canetas coloridas dentro da bolsa? Não, seja prático. Se você usa 2 ou 3, então deixe 2 ou 3 dentro da mochila. Não necessariamente, galera, o mais caro é o melhor. As pessoas têm muito esse falso conceito. Eu quero o melhor caderno, eu quero a melhor lapiseira. Não necessariamente você vai estar adquirindo o melhor para suas necessidades.
Um fichário, exatamente por causa disso, ele não é necessariamente melhor que um caderno. O melhor, galera, é aquilo que vai te trazer bem-estar ou segurança. Se você se sente seguro com um caderno, use um caderno. Se você se sente seguro com um fichário, então vá de fichário. Você, exatamente o ponto onde eu queria chegar. O que a gente vai abordar? A gente vai abordar o planejamento, as diferenças entre aprender e fixar, como fixar, a hierarquia do aprendizado e da fixação, maiores vícios, como estudar humanas e biológicas, que é diferente de como estudar exatas, e finalmente a abordagem psicológica. Planejamento, visão geral. A primeira fase de todo grande projeto, galera, é o planejamento. Você não vê um grande edifício sem que uma planta substancial tenha sido feita. Ou seja, todo grande projeto precisa antes de um planejamento prévio. Você não começa caindo matando nos exercícios. Tranquilo? Faz um planejamento antes, depois você coloca em prática. Então você vai planejar de acordo com a sua realidade. Cada pessoa tem realidades diferentes. Algumas pessoas são mais espertas, pegam mais rápido. Outras pessoas gostam mais de humanas, então elas têm mais facilidades com humanas, outras mais facilidades com exatas. Enfim, planeje de acordo com a sua realidade, sem fantasias ou falsas promessas. Então não adianta nada você dizer que vai se comprometer a resolver 5.000 exercícios todo dia, sendo que na verdade você não vai fazer tudo isso. Então o importante é que você planeje de acordo com aquilo que você realmente, efetivamente vai fazer. Siga à risca o seu planejamento. Você só vai mudar de planejamento se ele se mostrar ineficiente. E é exatamente por isso que é importante o bom planejamento, para que você faça de cara um mau planejamento. Planeje bem, porque vai ser a partir do seu planejamento que a sua rotina de estudos vai começar a dar certo. Tranquilo? Leve em conta os imprevistos, galera. Reserve um tempo para revisão. O que é importante? Se você, digamos, se compromete a resolver 30 exercícios por dia, aí chega um dia você, você ficou muito tempo numa certa matéria porque estava difícil. O que acontece? Se você faz um planejamento muito fechado, ele acaba dando errado. Então você tem que deixar um certo espaço de folga justamente para os imprevistos. Tranquilo? Considere também, na hora de fazer um planejamento, quanto tempo diário eu tenho para estudar. É lógico, se você trabalha, você vai ter um planejamento diferente de uma pessoa que só estuda. Quando será a minha prova? Se a sua prova é daqui a um mês ou daqui a um ano, isso também influencia diretamente no seu planejamento, óbvio. Qual que vai ser o conteúdo programático? O conteúdo programático, pessoal, é aquele material, aliás, é a abordagem da sua prova. Então, por exemplo, a sua prova vai abordar quais itens de português, quais itens de matemática. Quando você descobre quais são esses itens, na verdade você está descobrindo qual é o conteúdo programático da sua prova. Então você também vai levar em consideração o conteúdo programático da sua prova para que você possa fazer um planejamento eficaz. Tranquilo?